Então, vamos imaginar aqui a produção de um moletom, não sei nem como é o nome disso aqui, de um blusão, né? De um cobertor não, rapaz. De um moletom, de tricô, crochê. Suéter. Rapidinho aqui, pessoal. Um minuto de um suéter. Pronto, estava procurando essa palavra. Só vou colocar em mudo aqui rapidinho, peraí. Vamos lá. Então, vamos lá. Na produção de um suéter, né? Somos aqui uma empresa e que a gente produz suéteres. O que é que nós temos? Nós temos o insumo, né? Aqui no caso, a lã. Senhora. A atividade é para entregar hoje. Pode falar. Essa atividade é para enviar ainda hoje. Depende do horário. Eu estou tentando terminar isso aqui em 5 minutos. Hoje. Se eu conseguir terminar aqui até as 9, 9h10, é por isso que eu vou dar um jeito aqui de acelerar agora aqui para a gente finalizar esse negócio. Eu quero ainda hoje. Vamos lá. Valor adicionado, DVA. Então, imaginemos aqui que nós somos uma empresa, né? Estamos produzindo o nosso suéter. Então, nós temos insumo, a lã, nós temos a mão de obra e nós temos aqui o produto que vai ser vendido. Então, supondo que a lã custou para nós R$5 e que nós estamos vendendo a R$10 esse suéter e que nós pagamos uma mão de obra de R$2, eu pergunto, senhores, a nossa DRE vai apresentar o quê? Vai apresentar aqui, ó, receitas, R$10, valor de venda, custo do produto, exatamente o somatório de quê? De 5, que é o nosso insumo, mais R$2 da mão de obra, igual a 7. Logo, R$10 do preço de venda menos 7, que é o nosso custo, nós temos um lucro bruto de R$3. Em cima disso, supondo aqui um IRPJ, né, de 20%, nós vamos ter aqui 60 centavos de imposto de renda. Ou seja, R$3 de lucro bruto menos 60 centavos, ao todo nos sobrou R$2,40 de lucro líquido. Em cima desse cenário, se nós fôssemos apresentar, né, realizar a DVA, ela ficaria assim composta. O que nós temos? Das receitas, nós vamos retirar quem? Os insumos, né? Conforme o conceito, de R$5. Professor, e os R$2 da prestação de serviço, ele não entrou no custo, por que ele não entra no insumo também? Porque os R$2 da mão de obra, ele aparece aqui, ó, na distribuição. Ele não é insumo, conforme a gente já viu ali nas classificações anteriores. Então, pelo conceito, quando a gente deduz da receita os insumos, ou seja, R$10, que é o nosso preço de venda, menos R$5, que é os nossos insumos, está aqui, nós chegamos a um valor adicionado de R$5. Esse valor de R$5, ele vai ter que ser distribuído. Distribuído de que forma? R$2 ele foi de mão de obra, 60 centavos ele foi para o governo, na forma de quê? Na forma de imposto de renda, tá ali, ó, na DRE, 60 centavos. Então, e R$2,40, que são exatamente os nossos lucros, eles estão indo para os sócios, né? A remuneração do capital próprio. Afinal de contas, o sócio investiu, ele tem que ter um retorno. Então, seria assim apresentado a nossa DVA. Agora, o que acontece se nós inserirmos uma despesa de juros, né, em relação aos nossos né, na hora de adquirir os nossos insumos? Como é que ficaria a nossa DRE? Limpando esta bagaça. Bom, as receitas permanecem a mesma, continuamos vendendo a R$10. O custo permanece também o mesmo, de R$7, ou seja, o somatório do custo, né, da matéria-prima, mais a mão de obra, professor, e a despesa de juros, pessoal, pelo amor de Deus. Despesa de juros, receita de juros, isso aqui, ele entra na nossa parte lá de outras despesas e outras receitas, e ele vai entrar lá com o resultado apurado. Então,
Ele vai entrar aqui, ó, depois do lucro bruto. Ele não entra na nossa composição de custos. São despesas financeiras, né? Despesas de juros. Então tá aqui. O lucro bruto permanece sendo os R$3. E agora a gente vai retirar essa despesa de juros, né? Despesas financeiras de 50 centavos. Com isso, o nosso lucro antes do imposto de renda de R$ 2,50. Jogando novamente 20%, chegamos agora a um novo imposto de renda de 50 centavos. E com isso, o nosso lucro líquido reduziu para R$ 2,00. Como nossa DRE mudou, nossa movimentação mudou, obviamente, a nossa DVA, né, que nós tínhamos aqui um valor adicionado de R$ 5,00, também vai mudar. Mas mudou o quê, professor? Ele não mudou o valor adicionado, continua 5. Claro que continua 5. Por quê? Porque a nossa receita não mudou e os nossos insumos também não mudaram. Por quê? Porque ele continua aqui, os mesmos R$ 5,00. O que é que mudou? Mudou, pessoal, foi a distribuição. Que ao invés de ir aquilo tudo para o sócio, né, de 2 e uns quebradinhos, agora só está indo 2. Porque a mão de obra continua a mesma, de R$ 2,00. A remuneração de capital de terceiros é o novo, é a nossa novidade, que é o quê? São os juros pagos, né? Então, aqui a gente já cria agora, nós já temos representantes dos quatro itens de distribuição. Nós temos representante do pessoal, representante de remuneração de capital de terceiro, representante do governo e temos a remuneração do capital próprio. Os 4 itens possíveis de distribuição, agora eles já estão aqui presentes, lembrando que o nosso valor adicionado continua o mesmo. O que mudou foi a distribuição. Agora, vamos aumentar as informações. Vamos colocar agora aqui uma receita de juros de R$1, né? Quando a gente coloca essa receita de juros, claro, a nossa DRE vai mudar novamente. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, receitas, R$10. Professor, mas não acabou de entrar R$1 de juros. De novo, pessoal, pelo amor de Deus, despesas financeiras e receitas financeiras, a não ser que você seja banco, né? Salvo essa exceção, que você seja instituição financeira, não é receita operacional, pessoal, não vai entrar aqui. Então, as receitas continuam sendo R$10, o custo do produto vendido continua sendo os mesmos R$7, ou seja, o nosso lucro bruto continua sendo os mesmos R$3. Agora, o que vai acontecer é o quê? É o lançamento das nossas despesas e das nossas receitas financeiras. E aqui, no caso, nós temos o quê? 50 centavos de despesa e R$1 de receita. Com isso, pessoal, quando a gente faz essa matemática, de R$1 menos 50 centavos, vai sobrar 50 centavos. Então, 50 centavos mais R$3 do lucro bruto nos dá um lucro antes do imposto de renda de R$3,50. Que jogando novamente os nossos 20% em cima, vai gerar um imposto de renda de 70 centavos. Ou seja, R$3,50 menos 70 centavos, agora nós temos um lucro líquido de R$2,80, né? Percebam que quando a gente lançou somente a despesa, o valor adicionado, né, não tinha mudado. Agora, qual é o cenário lançando uma receita? Vamos ver agora. Como é que fica a nossa DVA? Estava R$5 o valor adicionado. Agora, vixe Maria, subiu para 6. Por quê, pessoal? Bom, as nossas receitas, elas realmente continuam as mesmas, R$10. Os insumos também continuam o mesmo, R$5. Ou seja, o valor adicionado pela empresa, ele continua o mesmo. Esse aqui, ó, é o próprio, é o pela empresa. Ele continua o mesmo, que é o que a gente tinha até há pouco tempo. O que é que mudou? Nós acabamos de receber valores adicionados de terceiros, né? Então, com isso, né, isso aqui seria o nosso item 6, valor adicionado de terceiros. Com isso, o nosso item 7, o valor total adicionado a distribuir, agora subiu de 5 para R$6. Isso aqui é de item 7, tá? É o item 7, que é o valor total a distribuir. Então, percebam que, além de mudar a distribuição, vai mudar o valor delas, né? Porque agora nós temos um valor adicionado total superior.
porque nós recebemos recursos, né? Nós recebemos um valor adicionado de terceiros. Então, pessoal, continua sendo a mesma coisa, de R$2. Remuneração de capital de terceiros, as despesas de juros, continua sendo 50 centavos. O do governo continua sendo aqui, continua não, né? Muda para 70 centavos. E agora a representação aumentou onde? Aumentou aqui, ó, nos R$2,80 dentro dos sócios. Por quê? Porque aquele valor adicional recebido de terceiros contribuiu para que o nosso lucro aumentasse. E o lucro foi para a remuneração de capital próprio. Valeu-me, professor. Então quer dizer que o valor adicionado só aumenta com a receita? Exato. A despesa ela vai ser apenas uma outra distribuição. Mas para aumentar o valor adicionado, tem que ser um fator positivo, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Continuando. Vamos deixar o negócio aqui um pouco melhor. O que a gente pode fazer? Vamos inserir aqui ICMS sobre as vendas, de R$1. ICMS sobre as compras, de 50 centavos. E ainda, vamos fazer o quê? Vamos ajustar o preço de venda. Então, alterações, professor. Preço de venda, surgiu ICMS na venda, surgiu ICMS na compra. Valeu-me, professor, agora o que é que eu faço da vida? Vamos lá, para a gente finalizar esse negócio. O que acontece agora, pessoal? Vamos elaborar a nossa DRE. Bom, a nossa receita, ela vai surgir aqui na DRE R$11, né? O nosso preço foi reajustado, subiu para 11. Impostos sobre as vendas, R$1 de ICMS, ou seja, né, um imposto que a gente vai ter que deduzir sobre a nossa receita bruta. Vamos chegar na nossa receita líquida de R$10. Da nossa receita líquida, nós vamos aqui extrair exatamente agora o custo do produto vendido, que foi de R$6,50. Pessoal, como é que eu cheguei nesse custo do produto vendido de R$6,50? Eu peguei o quê? Eu peguei R$5, eu peguei mais R$2, e isso aqui dá, né? Esse com esse, dá R$7. Pessoal, se isso aqui dá R$7, na hora da compra, o ICMS, ele tem que sair, né? Ele não pode fazer parte do nosso insumo, ou seja, R$7 menos 50 centavos vai dar exatamente os nossos R$6,50. Então, é aqui que está o nosso custo do produto vendido. Então, R$10 menos R$6,50, nós chegamos aqui no lucro bruto de R$3,50. A partir daqui, nós vamos retirar o quê? Vamos retirar as despesas de juros, somar as receitas de juros. Ou seja, R$3,50 mais 50 centavos, né? Que é o saldo de R$1 menos 50. Estamos num lucro antes do imposto de renda de R$4. 20% de imposto de renda é igual a 80 centavos. Logo, R$4 menos 80 centavos, chegamos num lucro líquido de R$3,20. Uma vez preenchido nossa DRE, nós vamos preencher agora a nossa DVA, que tinha um valor adicionado de R$6. Agora, percebam, o nosso valor adicionado já aumentou. Por que aumentou? Porque nossa receita também aumentou. Então, nós temos receitas, 11. Insumos, R$5. Professor, pelo amor de Deus, na DRE, a receita líquida é R$10. Deixa eu mudar essa cor, não gostei dessa cor, não. A receita líquida é R$10. E o custo do produto vendido é R$6,50. Bom, como a gente disse, pessoal, a DRE ela serve apenas de parâmetro. Ela não é igual à DVA. A DVA ela segue regras próprias. Ou seja, para efeitos de receitas, nós não descontamos os tributos. Para efeitos de insumos, nós não descontamos os tributos e nós não inserimos a mão de obra, porque mão de obra na DVA ela é distribuição com pessoal.
então nosso insumo aqui continua sendo R$ 5,00. Logo, R$ 11,00 de receita menos os 5 é igual a 6 de valor adicionado. Somando com ele o nosso R$ 1,00 de receita de juros, né? Receitas recebidas de terceiros, transferências, chegamos a um valor total adicionado a distribuir de R$ 7,00. E essa distribuição é o quê? R$ 2,00 de mão de obra, 50 centavos de remuneração de capital de terceiro, né? Que é exatamente essas despesas com os juros. Para o governo, R$ 1,30. E aí eu pergunto, senhores, o imposto de renda é 80 centavos. E aqui está dizendo que foi R$ 1,30 para o governo. Como é que nós chegamos nesse R$ 1,30? É o quê? Esse R$ 1,30, pessoal, é exatamente a diferença do ICMS. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu tenho ICMS sobre a venda de R$ 1,00. E eu tenho ICMS sobre as compras de 50 centavos. Eu vou pagar somente o quê, pessoal? Eu vou pagar somente a diferença. O que eu tiver de saldo devedor. Ou seja, eu vou pagar exatamente 50 centavos de ICMS. 50 centavos de ICMS mais 80 centavos de imposto de renda vai dar exatamente os R$ 1,30 que foi distribuído ao governo. E, por fim, para os sócios, nós temos aqui os lucros, né? A remuneração de capital próprio, a distribuição de R$ 3,20. O que é que eu chamo a atenção aqui, pessoal? Eu chamo a atenção para, na DVA, tanto a receita como os insumos, nós não deduzimos os impostos, por mais que eles sejam recuperáveis ou não. É porque a internet tá ruim hoje, meu querido. Não tem problema não. Mas vamos avançando. Aí tá dando um delay para vocês. Mas é isso. Eu chamo a atenção para vocês aqui. Os impostos, mesmo que recuperáveis, eles não são deduzidos na hora de você elaborar a DVA. Ele deverá ser lançado pelo valor integral. Por mais que na DRE você tenha uma situação diferente. Ok? Esse é o raciocínio, pessoal, do preenchimento da DVA. E aí eu só quero pontuar com vocês aqui mais dois tópicos rapidamente, para que vocês possam fazer o exercício. Então, olha só, na DRE, o ICMS e demais tributos recuperáveis aparecem como redutores, mas, né, isso aqui na DRE. E também, na DRE, esses tributos são excluídos dos custos dos bens e serviços. Mas, para a nossa DVA, os tributos precisam estar neles incluídos. Exatamente o que a gente acabou de demonstrar. A DRE, você deduz, né? Você faz o cálculo dos tributos recuperáveis e redutores. Na DVA, nós vamos lançar eles pelos valores integrais. Ainda, nos valores dos custos dos produtos, né? Tanto ICMS como PIS, COFINS e recuperáveis ou não, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que considerar eles incluídos, né? Conforme a gente já vinha pontuando. Nós temos que deixar incluídos, nós não podemos retirar. Este é o procedimento, né? Diferente das práticas utilizadas na DRE, porque são duas declarações diferentes, então elas têm situações diferentes na hora de você elaborar elas. E ainda, aqui é um caso específico, né, que é a construção de ativo para uso próprio. Bom, na construção de ativos para uso próprio, professor, eu não sei nem o que é isso, vou já dar um exemplo, vai ficar fácil, né? O nome já está dizendo, você está construindo algo para você mesmo utilizar. Mas na construção de ativos, né, para o seu próprio uso, os fatores de produção utilizados, inclusive a contratação de recursos externos, materiais e mão de obra, perceba que é uma exceção, e a utilização de fatores internos de custos, eles vão entrar como os custos de contratação e utilização que provocam. O que isso quer dizer, pessoal? Traduzindo aqui para ficar um negócio mais simples. Dá aqui mais um. Na elaboração do DVA, essa construção ela vai entrar como receita. Ou seja,
todos aqueles custos, eles vão entrar como receitas inerentes à agregação de valor deste ativo para o uso próprio. E a mão de obra própria alocada é considerada como distribuição dessa riqueza criada. Professor, complicou mais ainda. Espera aí, vamos logo para esse exemplo que fica mais fácil. Seguinte, vamos imaginar aqui que em 2013, uma empresa construiu uma máquina para usar em seus negócios. Então, perceba que é o quê? É construção de ativo para uso próprio. Então, aqui, ó, construiu uma máquina para usar em seus negócios. E aí, ela teve os seguintes custos, né? Matéria-prima, mão de obra, juros sobre empréstimo, depreciação. Perceba que são vários custos diferentes, né? Inclusive mão de obra, que na DVA, normalmente, não iria nem entrar, né, como efeito de distribuição. Então, percebam que para a construção deste material, né, desta máquina, nós incorremos nesses custos. Supondo que esse fosse o único evento da empresa, me diga qual que é o valor adicionado e o valor a distribuir. Esse aqui é um caso, né, bem simples, para que a gente possa ilustrar como que é o preenchimento de uma DVA na hora de um caso de construção de ativos para uso próprio. Percebam que aqui a gente só tem custo. Né? É o custo que a gente teve para construir. Então, se eu vou fazer uma DVA, o meu primeiro item, ele pede exatamente o quê? Ele pede uma receita. Então, eu pergunto, o que é a receita, se eu só tenho custo? Bom, como a gente acabou de apresentar, né, conceitualmente no slide anterior, nesse momento, todos os nossos custos, eles serão pontuados como receitas. E isso é um caso específico para este item de construção de ativos para uso próprio. Você tem que preencher. Ah, professor, e na DRE? Não, na DRE é outra situação. Você vai seguir os conceitos da DRE. Aqui é somente na DRA, na DVA. Para efeitos de apuração de receita, nós vamos considerar todos aqueles custos. Então, percebam, ó, que o somatório de todos os custos totalizou em 90 mil. E nós vamos considerar o somatório desses custos como a receita. E aí, a partir daí, a gente continua o raciocínio normal. Então, insumos, somente o que foi de insumos, não vai entrar depreciação, não vai entrar mão de obra, não vai entrar nada daqueles outros fatores. Professor, eu nem lembro o que tinha lá. Então, ó, se a gente retroceder, você vê aqui, ó, insumos vai ser somente matéria-prima. Mão de obra vai ser distribuição, juros sobre empréstimos, né? Também aqui vai ser de remuneração de capital, depreciação vai ser retenção. Então, cada um vai para o seu campo. Somente o que nós tínhamos de diferente, realmente, seria a questão da receita, que é o quê? Que é o somatório disso aqui tudo. Todos os custos somados, eles irão representar a receita gerada para a construção de ativos para uso próprio. Mas isso é só para este item. Então, ó, preenchendo, continuando. Então, você tem aqui, ó, valor adicionado. A diferença da receita menos os insumos. 90 menos 40, 50 mil. Depreciação, que lá estava, nossa retenção, 10 mil. Então, nós temos um valor adicionado líquido de 40 mil. Valor recebido de transferência? Nada. Então, o total a distribuir, 40 mil. Quando a gente vai distribuir, foi o quê? 25 mil foi de mão de obra, né, pessoal, e 15 mil foi remuneração de capital de terceiro, que é justamente os juros que a gente pagou. Então, a única coisa aqui que realmente tinha de diferente é a composição da receita, que para efeitos, né, de construção de ativos para uso próprio, nós vamos considerar o total dos custos como o valor da receita gerada para este item. Esse aqui é um caso específico, peculiaridades, para que a gente possa também ter ciência. E ainda, um outro tipo de exceção é o quê? É que quando a gente estiver tratando especificamente de instituição financeira, as receitas financeiras, né, elas fazem parte do valor, ao invés das receitas financeiras fazerem parte do valor adicionado recebido em transferência, e as despesas financeiras serem dadas como distribuição da riqueza, que é o que acontece em qualquer outro tipo de empresa, nessas instituições, ou seja, somente para a instituição financeira, nós vamos considerar as receitas financeiras diminuídas das despesas financeiras como parte da riqueza adicionada pela própria instituição. Ou seja, vamos apurar
Ou seja, nós vamos apurar aqui o saldo, e o saldo vamos lançar como receita. Mas isso somente para a instituição financeira é óbvio, porque ela trabalha com receitas financeiras. Então, nós não poderíamos considerar como distribuição, como remuneração de capital, né? Já que isso aqui, na verdade, é a atividade fim da empresa. Para as demais entidades empresariais, segue o baile da forma normal. Então, a DVA, ela oferece a possibilidade de melhor avaliação das atividades dentro da sociedade, ou seja, sua finalidade social, e também, por exemplo, no caso de uma decisão de recebimento de investimento, você tem como analisar se essa empresa realmente vai trazer benefícios socioeconômicos para aquela região, para aquela entidade, né? Para ver se ela realmente merece o posto, né, digamos assim, de estar recebendo algum tipo de incentivo fiscal. Uma vez que a gente tem que analisar não somente os fins, as finalidades lucrativas da empresa, mas nós temos que ver qual é a contribuição, qual é a parcela dela de contribuição para os fins sociais que toda empresa deve ter na sociedade, ok? Pessoal, isso aí era o que a gente tinha para apresentar para vocês sobre DVA, ok? Então, a gente finaliza aqui.